meninas! Finalmente vamos conversar a respeito do belo, né? Essa discussão aí que é tão amplamente comentada nas redes sociais. Eu sei que hoje a gente tem diversas nuances, diversas camadas, diversas percepções e muitas vezes muito polarizadas a respeito desse assunto, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje são as narrativas que mais fizeram sentido na minha cabeça, sabe? Eu sempre estudei, fui muito curiosa a respeito deste assunto. À medida que eu fui mergulhando para preparar essa aula para vocês, eu fiquei mais assustada ainda com as nuances e eu pensei aqui aquilo que eu entendi que é mais importante para vocês começarem a pensar, amadurecer e a entenderem um pouquinho sobre este assunto tão gostoso de ser falado. Aqui do meu ladinho direito tem um monitor, às vezes eu vou dar uma olhadinha para ele para ver se eu estou seguindo o roteiro. Então não se preocupem com isso. Eu nunca gravei um vídeo assim, ó, gente, na horizontal. Então tá sendo um pouco difícil de eu localizar a câmera, mas eu espero que eu consiga me ajustar nesse sentido e falar para vocês o que precisa ser dito. Bom, eu quero começar essa aula comentando com vocês a respeito de uma pergunta que sempre passou pela minha cabeça quando eu era criança. Eu sempre me perguntava por que uma pessoa era bonita e a outra não, sendo que todo mundo tem a mesma base, né? Uma cabeça com dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas. Eu ficava intrigada, ficava me perguntando por que uma pessoa é bonita ou não. E aí, né, eu fui criada num universo cheio de mulheres, eu tenho duas irmãs, minha mãe é muito vaidosa e moda, beleza, vaidade era uma temática muito forte ao meu redor, né, dentro da minha casa, mas tudo fez sentido quando eu comecei a estudar e a descobrir como o cérebro interpreta a beleza. Mas antes de eu te contar isso, eu gostaria de te parabenizar por começar a ter um interesse a respeito deste assunto. Eu estava certa vez assistindo um podcast com a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão e uma fala a respeito do universo da arte, né, da estética e da beleza ficou muito forte e marcada para mim e eu gostaria de lê-la para você. Trabalha com a questão da estética e da harmonia. Quando você convive com a harmonia, você vai interiorizá-la, fazendo com que os seus pensamentos e os seus sentimentos sejam harmoniosos. A arte nos dá um segredo de como compor as diferenças de maneira harmoniosa. É muito bonito e muito forte a experiência que a beleza transite através de nós para vir ao mundo. Somos veículos de embelezar o mundo. Eu sei que dentro do Visagir, a nossa conversa vai ter muito mais foco em harmonizar feições, né? A gente vai descer a lupa aí nessa questão da face, mas eu gostaria de começar esse conteúdo falando para vocês que a beleza ela é muito mais do que isso. Você já percebeu o tanto que a gente é tomado por emoções e sensações ao se deparar com uma bela imagem, a uma bela paisagem ou ver um quadro? Você já observou o tanto que a gente é capaz de opinar a respeito de uma pessoa sem ao menos conhecê-la? Por que isso? Por que isso acontece? Pesquisas neurobiológicas comprovam que toda imagem gera um impacto emocional antes que o seu significado seja compreendido racionalmente. Beleza é uma experiência sensível. Não à toa ela é associada à estética, que vem do grego aesthesis, que significa experiência, sensibilidade, conhecimento sensível, sentimento, sensação, percepção. Logo, o belo existe e ele tem poder, e nós podemos identificá-lo. Trabalhar o nosso olhar para ele é um jeito de trazê-lo para si e para a sua vida. Etimologicamente e biologicamente falando, a palavra beleza está associada ao bem e ela tem um caráter de porta de entrada para o bem. Então, eu quis começar toda essa introdução falando de fato de como o belo é muito mais denso, mais profundo e menos superficial, né? Como as pessoas comumente pensam. E aprofundando, né, descendo um pouquinho nessa discussão para uma questão um pouco mais
tangível, uma certa vez eu divulguei no meu Instagram a seguinte pergunta: a beleza é subjetiva? E aí, 73% das pessoas votaram que sim, 23% das pessoas votaram que não e 5% nunca pensaram sobre isso. A gente está falando de um universo de quase 80% das pessoas que realmente não compreendem o belo. Esse resultado expressa o tanto que é comum a gente associar beleza aos nossos gostos, inclinações pessoais, fatores culturais, e todo mundo está sujeito a isso, é fato. Mas eu te garanto que existe algo muito mais profundo e indiscutivelmente mais belo que pode ser enxergado. Vamos descobri-lo? Eu trouxe aqui para a gente o trecho do livro O Corpo Fala, que tem uma citação que faz muito sentido nessa discussão que a gente vai ter a partir de agora. Vou ler ela para vocês. Desde os tempos imemoriais, usamos símbolos, mensagens sintéticas de significado convencional. São como ferramentas especializadas que a inteligência humana cria e procura padronizar para facilitar a sua própria tarefa, a imensa e incansável tarefa de compreender. Então, um bom ponto de partida para a gente está em ver como o cérebro interpreta esses símbolos através das linhas, formas, cores, volumes, texturas, proporção e simetria. Orquestrar todas esses itens é a dinâmica que a gente precisa para começar a entender melhor o universo da imagem pessoal. A arquitetura também usufrui muito disso. E nós vamos aprofundar, né, nesses itens, começando pelas linhas. Como o cérebro interpreta, então, as linhas? As linhas, elas transmitem sentimentos e, pelos sentimentos, o cérebro faz a seguinte leitura. Linha diagonal crescente. Ela transmite alegria, energia, dinamismo, positividade. A linha diagonal decrescente, ela demonstra tristeza, melancolia. A linha horizontal demonstra inexpressão, apatia, indiferença. A linha curva conota sensualidade e leveza. Como o cérebro interpreta as formas? O círculo expressa movimento, instabilidade e também transmite conforto, maciez. O quadrado expressa rigidez e estabilidade. Ao contrário do círculo, o quadrado parece ter dificuldade de estar em movimento e é mais estável e conservador. O retângulo vertical representa poder e intelectualidade. O retângulo horizontal demonstra segurança e racionalidade. O triângulo invertido representa inteligência, instabilidade, falta de equilíbrio, perigo. O triângulo normal, força e racionalidade. E o losango, estabilidade, superficialidade e força. Trazendo esses conceitos, né, das linhas e das formas para o nosso trabalho aqui dentro do Visagir, a gente vai praticamente vetorizar o nosso rosto. Então, a gente vai ver como são as formas, como são as linhas e entender, né, através de cada partezinha do nosso rosto, qual que é a mensagem que ele está comunicando. Trazendo mais um ingrediente muito importante para compor o nosso entendimento sobre como o cérebro interpreta as imagens, as cores também constituem uma parte muito importante disso. Veja como na construção dos personagens da Disney tem uma composição de cores bem suaves, de médio a baixo contraste, nas princesas e nas mocinhas dos filmes. Enquanto os vilões são representados com cores mais escuras e com alto contraste. Como nós já falamos de formas e linhas por aqui, reparem também
nos formatos pontiagudos e rígidos, cheios de arestas, que representam perigo e afastamento, que os vilões são desenhados. Compare novamente com as princesas e com as suas formas, na maioria das vezes mais macias, arredondadas e com movimento, que representam proximidade. Volume. Definitivamente o volume também é uma leitura que o cérebro faz, né, para identificar a beleza, e o volume ele está bem associado a características de um neném, por exemplo. Então, quando a gente vai envelhecendo, as maçãs do rosto, né, tendem a ficar mais caidinhas e é mais esperado o volume de uma pessoa mais jovem. Você já reparou o tanto que fica um pouco desproporcional uma pessoa que tem um contexto das feições um pouco mais envelhecidas e as maçãs muito preenchidas? Tomem cuidado, pois exageros são sempre percebidos pelo cérebro de uma maneira desarmoniosa. Como o cérebro interpreta as texturas? As texturas nada mais são do que a maneira que a gente tem de identificar a superfície de algum item, né? Através da nossa visão. Então, por exemplo, na natureza a gente consegue ver diversos elementos que passam sensações e impressões de texturas diferentes. Através da pele dos diversos tipos de animais, através das folhas, das escamas, da areia, das pedras, das cascas das árvores, enfim, tudo isso pode ser percebido e experimentado através das texturas. Como o cérebro interpreta as proporções? Só uma pausa aqui para falar para vocês que não se preocupem, vocês vão entender didaticamente, de um jeito completamente revelador, como aplicar cada uma das estratégias de linha, volumes, cores em vocês de uma maneira muito prática, tá? Mas eu preciso que vocês entendam anteriormente os conceitos para que vocês estejam com a cabeça preparada para receber todo esse volume de estratégia, tá? E aí, falando agora das proporções, a teoria que mais me encanta é a do arquiteto romano Vitrúvio. Gente, o que ele explica, né? Como que a gente consegue estabelecer as feições do rosto humano de acordo com a proporcionalidade. Ele nada mais é do que dividir o rosto em 3/3, como está na fotinha aqui do lado. Essa linha vai da raiz do cabelo até o limite final da sobrancelha. O segundo terço deste ponto até o limite do nariz. E o último terço do final do nariz até o queixo. Além disso, a teoria da proporção feita por Vitrúvio nos conta que a largura do nosso rosto deve compreender a medida de 2/3 do nosso comprimento de rosto. Ele também menciona que a distância entre os olhos deve ser alinhada ao final das narinas. Fiquem tranquilas que nós vamos entrar em todos esses detalhes das feições de vocês e vamos entender como que cada um desses números, cada uma dessas teorias estão aplicadas nas feições e como que a gente vai trabalhar a melhor estratégia para que o nosso rosto fique de fato mais agradável, né, ao olho humano. Estamos chegando ao último tópico. Como o cérebro interpreta a simetria? Bom, é evidente que como o nosso olho busca harmonia e equilíbrio, a simetria seja algo que agrada ao nosso olhar. E é evidente que quando algo está assimétrico, muito desacentuado, gera um ruído visual, um certo distanciamento e até um pré-julgamento negativo daquele indivíduo ou daquele objeto que está sendo analisado. Isso se dá porque a natureza ela se manifesta de algumas maneiras ali, né, com algumas proporções que já ficam, vamos falar assim, mapeadas no nosso cérebro. Por isso nós estamos buscando sempre simetria. Vale destacar que simetrias muito perfeitas é completamente oposta à agradabilidade que o nosso olho busca. Nós não somos 100% simétricas e isso não seria positivo, isso não seria bem visto aos nossos olhos. Então fiquem tranquilas se a gente vê, né, que um lado é diferente do outro. Aqui do ladinho eu estou colocando para vocês algumas imagens de espelhamento, né, dos dois lados direitos, dos dois lados esquerdos da face. E isso de fato parece que são duas outras pessoas, né? E isso de fato não gera
também agradabilidade aos olhos. O que a gente precisa fazer é encaixar essas simetrias de um jeito que fique o mais harmônico e o mais interessante possível. Meninas, chegamos ao fim dessa aula. Gostaria que vocês fixassem todas as informações que eu trouxe aqui para o nosso papo que a gente vai ter na leitura das feições de vocês. Então, entendam, né? Eu vou recapitular aqui um pouquinho quais são os nomes quais são os tópicos, na verdade, que a gente vai trabalhar em cima da estratégia de imagem de vocês. E é interessante que vocês venham com isso fresco na cabeça de vocês para a nossa conversa. Então, linhas, formas, cores, volume, textura, proporção e simetria. São em cima desses 7 tópicos que nós vamos destrinchar e analisar as feições de vocês, entender aprofundadamente qual que é o momento de vida de vocês agora, para que a gente consiga traçar essa estratégia, fazer esse mapeamento, para vocês conseguirem ser assertivas na maquiagem de vocês. É isso. Conto também com o feedback de vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar. Se vocês sentiram falta de alguma informação, se vocês gostaram também, não me deixem não saber, porque o feedback de vocês para mim é muito importante. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela paciência, obrigada pelos ouvidos e vamos juntas aí nessa jornada que ainda vai ter muita coisa boa e eu prometo.